Você já reparou que todo mundo, no final das contas, quer ser um empresário de sucesso, uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa com muitos bens, uma pessoa com muitos colaboradores, muitos funcionários? Ou seja, ser 1%, todo mundo almeja ser 1%, mas esse mesmo todo mundo faz as mesmas coisas que todos estão fazendo. Não param para fazer o algo a mais, o algo diferente. Não param para pensar o que 1% das pessoas fazem ou fizeram para chegar até esse patamar. As pessoas fazem a mesma coisa esperando ano após ano algum resultado diferente. As pessoas fazem a mesma coisa tentando assim acertar a sorte. Mas a sorte, ela é, como o próprio nome já diz, sorte para poucos. Ela é para uma minoria muito menor do que 1%. Então, se você quer ser de fato 1%, eu sugiro que você pare para pensar o que 1% das pessoas no mundo fazem, que têm negócios prósperos. O que elas fazem? E é aqui, nesse vídeo, que eu vou te dar um panorama geral sobre isso. As pessoas se iludem a vida inteira achando que com processos comuns, com uma vida comum, vai conseguir acertar o sucesso, vai conseguir acertar o 1%. Mas aí o engano perdura. O ser humano adora se enganar. O ser humano é ávido por se enganar. Ele ama, mesmo que sem concretizar nada, achar que tudo aquilo vai dar certo, tudo que ele almeja vai acontecer e sem percalços no caminho. As pessoas, elas não querem o processo, a dor, o sofrimento, elas querem o topo sem passar por tudo que te leva lá. Como se um helicóptero tivesse te deixado no topo e ido embora. Mas se você parar para pensar certo, poucos sobrevivem no topo. O topo de uma montanha muito alta é frio, é gélido, tem um ar rarefeito, tem pouca visibilidade por conta da nevasca, aquelas nevascas muito fortes, mas a vista é linda de lá, não é? Poucas pessoas desfrutam dessa vista. Quantas pessoas já escalaram o Monte Everest? Pouquíssimas. E o número sobe muito devagar, mas não é à toa, não existe helicóptero que te deixe lá em cima. Existe sim pessoas preparadas que aguentam o processo, pessoas que passaram anos e mais anos a fio conseguindo um know-how para escalar a montanha mais alta do mundo. Isso não acontece à toa, isso acontece com preparação, com capacidade, com engenhosidade, com processos muito bem definidos e capacidade técnica para entender tudo aquilo ali e entender da montanha que você vai subir. E as pessoas, num passe de mágica, acham que quando você tá lá no topo, você chegou lá à toa. Você chegou lá sem caminhar, você chegou lá sem ter que escalar, sem ter que pegar nevasca no meio do caminho, sem ter que pegar um frio abaixo de zero, sem ter que deixar sangue e suor no meio do caminho. Isso, na verdade, é o que fica para a maioria das pessoas. Por isso, essa ilusão que uma mente fraca traça em torno do sucesso, que o sucesso vai vir do nada e que o sucesso se apresenta de bandeja para você. A verdade é que para alcançar o que 99% das pessoas do mundo nunca sonhariam em ter, você vai precisar fazer o que 99% das pessoas nunca pensaram em fazer, nunca conceberam fazer. A jornada é difícil, ela fica fácil conforme você pega capacidade para isso.
Isso demora tempo, isso demora inúmeras variáveis, existem um monte de passos que se dão para trás no meio do caminho, mas a facilidade com o tempo vai vindo e o que era difícil se torna fácil. Mas as pessoas não estão dispostas a passar nem pelo começo do caminho, as pessoas estão dispostas a sonhar. Realizar é outro papo. Realizar, aí, no primeiro obstáculo eu paro. Para realização, na primeira dificuldade eu paro. Sabe por quê? Porque, poxa, afinal de contas ninguém me falou que ia ser assim. E aí começam as historinhas, as histórias, as enganações que você precisa contar para você mesmo do porquê você não foi para frente, porquê você não realizou tal tarefa. Então, mas se for para viver desse jeito, eu prefiro viver como eu tava mesmo. É por isso que você continua sendo 99% das pessoas. Mas se eu soubesse que ia ser assim, eu nem teria começado. É por isso que você continua sendo 99% das pessoas e vai continuar sendo. Mas olha só, me falaram que nesse negócio, depois de 1 ano eu estaria andando sozinho e eu estaria ganhando dinheiro. Te falaram. É por isso, por não ter parado para estudar o negócio a fundo, que você continua e vai continuar sendo 99% das pessoas. 1% é de fato para 1%. 1% é para as pessoas que são raras. 1% é para as pessoas que têm capacidade emocional para aguentar tudo isso. Toda a hostilidade que vem acompanhada de você se destacar no meio de 99%. 1% é para pessoas que de fato vão aguentar a pedreira que tem pela frente. Todo mundo quer o bônus, mas ninguém está disposto a pagar o preço ou pagar o ônus de tudo isso, o que te tiram. E não é só dinheiro, é tempo, é esforço, é você se indispor com muita gente no meio do caminho, mesmo tendo razão, às vezes ter que engolir sapo e ter que planejar, ter que trabalhar fora do horário, ter que trabalhar de final de semana muitas vezes. O começo é dessa forma. E se você procede com tudo corretamente, daqui a pouco as coisas começam a amenizar. Mas quem está disposto a percorrer até o topo da montanha, com nevasca, com frio, com o pé congelando, a mão congelando, o ar rarefeito, você puxa o ar e não consegue respirar, não consegue tirar oxigênio de lugar nenhum, afinal de contas você está a mais de tantos 1000 metros de altura. Quem está disposto? Quem está disposto a ficar 4, 5 dias na montanha, sei lá quanto que demora? Quem está disposto a ficar 4, 5 anos dentro de uma empresa, dando cabeçada e vendo como é que funciona e aprimorando o processo e aprimorando tua equipe e fazendo cada vez mais e melhor a cada erro feito? Quem está disposto? Mas aí a gente tá na era que o que fica é o glamour. O glamour de tudo isso. A pessoa tem tantos funcionários, a pessoa fatura tanto, a pessoa é uma vencedora porque ela fala muito bonito. E tudo que ela passou, toda montanha escalada para ela falar bonito, e toda montanha escalada para ela ter tal faturamento, e toda montanha escalada que ficou para trás para a pessoa conseguir se destacar pelo menos em alguma coisa durante a sua jornada, de ser o 1%. Quando eu falo de fazer o que ninguém faz, eu não falo de nada dramático, de nada que seja incapaz de alcançar. Eu falo nas pequenas atitudes diárias. E são as pequenas atitudes diárias que revelam de fato se você vai conseguir chegar lá ou não. Porque para subir até o topo da montanha, se contam os passos de tão pesada que é a rotina para chegar até lá. E aí, o que as suas coisas diárias, o que as suas decisões diárias contam sobre você? Você costuma pegar o caminho mais fácil para as coisas?
você, mesmo que errado, costuma deixar pra lá as coisas para não se indispor? Você se contenta com pouco? Aquela pessoa entrega pouco aqui dentro da empresa, mas pelo menos ela tá lá, não me dá trabalho e tá tudo certo. Você se contenta com isso? Você não vai chegar longe. Você continua sendo 99% das pessoas. Porque para estar no 1%, você precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com a entrega. Você precisa entender que o carinho que você dá para sua empresa é o mesmo carinho que ela te devolve. Então, como deixar uma pessoa mediana trabalhando dentro da sua empresa? Se isso faz parte de um projeto a longo prazo, talvez tudo bem. Agora, se você faz isso porque é mais fácil fazer isso, aí fica complicado defender você e tentar trazer você para 1%. A escolha de trabalhar mais do que todo mundo, pelo menos nesse começo, até você conseguir sair da inércia, a escolha de não ter horário para voltar para casa, a escolha de não ter final de semana, abdicar de final de semana, a escolha de ver seus amigos todos indo fazer um happy hour e você ali ainda trabalhando, a escolha de você não ir numa viagem de família e ter que ficar em casa porque você tem coisas para entregar para sua empresa, tem carinho ainda para entregar para sua empresa. Tem gente que não está disposta e é natural. Nós precisamos, o mundo precisa dessas pessoas que não estão dispostas a isso. Agora, se você quer de fato 1%, essa é a disposição que precisa ter. Se você pensa em ser 99%, você está no lugar certo. Saia, festeje, não tenha hora para nada. Faça como você quiser, afinal de contas a empresa é sua, você é o dono. Olha só que coisa magnífica, que massagem no ego. Agora, se você quer ser 1%, você precisa fazer o que tem que ser feito, não o que você quer fazer. Porque o começo de toda a empresa é o seguinte, e não muda. Você trabalha para sua empresa, para depois ela poder trabalhar por você. E depois, eu digo, depois de uns belos 3, 4 anos, se você fizer tudo muito certo. Primeiro, você trabalha pela empresa, para depois a empresa trabalhar por você. Abdicação agora, para colher os frutos depois. Recessão agora, para poder colher os frutos posteriores. E quando você chegar nesse posterior, sempre vai ter alguém para falar que você deu sorte. E é natural. É natural. As pessoas que estão em 99% geralmente não conseguem engolir quem conseguiu chegar no topo. As pessoas que estão em 99% geralmente não conseguiram ainda digerir como você conseguiu e elas não. Só que enquanto o happy hour rolava, você estava encalacrado ali em papéis, sufocado por papéis e informações, traçando planejamento, traçando metas, traçando estratégias, ainda lá trabalhando de fato para você conseguir tirar do papel as suas ideias. As pessoas, elas querem ser ricas, mas elas não querem trabalhar para isso. Elas querem ser líderes, liderar, mas aí quando chega uma decisão difícil, elas não estão dispostas a matar no peito e fazer o gol. Elas não querem tomar decisão difícil. As pessoas querem ser bem-sucedidas, mas elas se acomodam com soluções que todo mundo faz, que 99% das pessoas fazem. E aí, como que você pretende chegar no 1% dando a mesma solução que todo mundo dá? O 1% reside em pensar o que 1% somente iria pensar no seu lugar. O 1% reside no controle emocional que apenas 1% das pessoas vão ter no seu lugar. O 1% reside para 1% da população, não mais do que isso. E aí eu te conto o que 99% das pessoas fazem para conseguir ser os 99%. Elas pegam atalhos, e de atalho brasileiro pode falar bem.
O Brasil é a terra dos atalhos. Não à toa, o cassino online, os jogos, né, online de azar, eles fazem tanto sucesso, mais ainda aqui no Brasil, com promessas de chegar ao topo da montanha sem escalar e sem passar pelo processo. As igrejas, não todas, claro, mas a grande maioria das igrejas não falam de amor, não falam de perdão, não falam nem sequer do Cristo. Elas falam de prosperidade, porque prosperidade pega na alma. A prosperidade, ela massageia, ela seduz. Ter um filho numa escola particular, uma casa de 1 milhão, um carro 0, uma esposa que tá sempre lá para você, e aí tá a receita perfeita para você ter um atalho perfeito para tudo isso. Basta ter uma dívida com Jesus Cristo ou com Deus. O atalho tá naquela promessa de rentabilidade de 12% ao mês e não de 1,2% ao mês. E aí, aquela rentabilidade de 12% ao mês nunca chega. E você saiu pior do que você estava. Sendo que se você usasse pelo menos 5 neurônios, você conseguiria saber que aquela atividade é meio suspeita. Mas isso pega na alma. Isso massageia. Chegar no topo sem ter que pegar o caminho é muito sedutor. E aí você pega um povo carente demais para conseguir pensar conforme deveria pensar, você mata a pau. Você consegue o que você quer. Não chegar ao topo, mas você consegue se destacar dos demais. Você consegue ser a pessoa que perdeu dinheiro com tudo isso. Você consegue ser a pessoa que acabou ficando para trás e que a vida não deu oportunidades, não é mesmo? Só que quando inúmeras oportunidades bateram na porta, e elas batem para todo mundo, quando essas inúmeras oportunidades batem na porta, a gente diz não e prefere pegar o atalho. O atalho, afinal de contas, é mais fácil. Por que que eu vou gastar anos da minha vida, do meu tempo, às vezes da minha sanidade, da minha saúde, por um projeto maior do que isso? Ser 1% dói, ser 1% é tudo isso e mais um pouco que eu tô trazendo aqui para vocês. É por isso que a gente fala de 1%, não 5%, não 10%, não 30%, é 1%. Ser 1% é ser 1 em cada 100. Você quer ser 1% das pessoas? Você está de fato disposto a ser 1%? Então, se prepare para nos próximos 10, 12, 14 anos, e é esse o tempo. Quanto mais você tenta abreviar esse tempo, mais tempo você leva. Se prepare para a abdicação quase que total da sua vida por um objetivo principal. Esse objetivo é ser 1%. Por 10 anos, você vai fazer o que 1%, somente 1% faria e que 99% não fariam. Por 10 anos, você vai guardar o dinheiro que somente 1% guarda. Oh, mas como é que eu vou guardar dinheiro se não sobra? Aí que tá planejamento. Aí que tá uma renda extra que seja sólida. Que você pegue o seu tempo livre e estude e leia e se atualize do mundo, ou procure um emprego temporário que possa caber ali na sua agenda. Mas isso não, talvez. Isso é muito. Então, vamos voltar para os 99%. Aqui eu tô falando com 1%. Vamos abdicar 10 anos e traçar esses 10 anos como objetivo principal. Oh, mas 10 anos são muito. 10 anos é muito. 10 anos é uma década. E 10 anos para viver 50 em paz. E 10 anos para viver 50 em uma harmonia maior.
Porque se você vai ter sucesso com tudo isso, eu não posso afirmar para você. Mas o que eu posso afirmar com a mais absoluta firmeza e clareza no que eu tô te falando: você vai sim ser melhor do que se você não tivesse feito nada por você e pelo seu sucesso. Você vai estar pelo menos 2, 3 degraus à frente. Então, se era para você estar 2, 3 degraus atrás, você estará à frente. E isso sendo extremamente conservador. Se você conseguir ter algum tipo de sorte, se existe sorte nesse jogo, em 10 anos você estará muito à frente, podendo sim fazer as suas escolhas. Quanto vale 50 anos da sua vida de escolhas próprias e não escolhas feitas por outras pessoas? Quanto vale isso? Mas o prazer momentâneo seduz mais. O prazer momentâneo para a mente fraca, ele é um doce na mão de uma criança. E aí você me pergunta: Gabriel, mas pelo amor de Deus, cara, tá bom, eu sou CLT, como que eu posso começar a fazer isso? Eu sou muito novo ainda, como eu posso começar a fazer isso? Como eu posso começar uma vida diferente? Ou, Gabriel, eu me encontro lá atrás ainda, como que eu posso começar a fazer diferente? Partindo do princípio que você trabalha 8 horas e dorme 8 horas por dia para manter a sua casa e a sua sanidade, te restam 8 horas por dia. E a pergunta a se fazer é: o que você consegue agregar na sua vida de bom nessas 8 horas? O que você consegue agregar na sua vida de bom aos finais de semana ou nas suas folgas? Talvez uma leitura? Talvez um estudo mais aprofundado de algo já pré-determinado, uma coisa que você goste, que te pode servir de segunda renda daqui 2 a 3 anos. Talvez um trabalho em paralelo que te faça ter uma renda extra e você consiga guardar parte dessa renda extra sem aumentar sua qualidade de vida por enquanto, para você poder ter alguma reserva de emergência. O que você consegue fazer nessa hora extra? Eu, por exemplo, tô aqui, são 10 horas da noite, acordei 6, 6 e meia, passei o dia inteiro trabalhando e tô aqui trazendo algo que eu acho importante para você. Trazendo algo que eu acho que possa diferenciar você das outras pessoas. Porque quando eu passo esse tipo de informação para você, eu tô espalhando o bem para frente. E quando você espalha o bem, você colhe o bem. Você escolhe colher o bem e não o mal, e não o comodismo, e não as incertezas. Eu, na minha vida, preferi escolher certezas. Eu, na minha vida profissional, sempre fiz para a colheita ser de certezas. E você deve fazer essa escolha também. Sendo 1%, mas 1%, é claro, é para poucos. É para 1 em cada 100. E aí, você se vê como 1% ou você se vê como 99%? 99% também são importantes. Todos nós temos as nossas importâncias na vida. Mas eu prefiro ser 1% e fazer as minhas próprias escolhas do que ter pessoas escolhendo por mim. E se esse vídeo foi de alguma importância para você, e eu espero que tenha sido de coração, considere, por favor, compartilhar aqui embaixo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário, engaje esse vídeo para que ele vá para mais pessoas, porque afinal de contas, vamos semear o bem juntos, vamos ver se a gente consegue mudar a cabeça de algumas pessoas, nem que seja de 1, 2, eu me dou por satisfeito, mas vamos comigo nessa jornada, vamos começar a fazer o bem a partir de agora. Considere, por favor, engajar esse canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!